Você, por acaso, já acessou a tabela de referência do Conselho Federal de Psicologia sobre os preços das consultas? Dá uma olhada lá para. Eu fui, me dei o trabalho de olhar os preços dos atendimentos psicológicos. O mínimo, essa tabela é de 2023. O mínimo que eles recomendam, valor mínimo para consulta psicológica é R$ 207 com 0,2 centavos. O preço médio é 309,44. E o preço superior é 354,92. Eu tenho certeza que a grande maioria que está assistindo aqui hoje não chega nem perto desses valores. Por que, que o Conselho Federal de Psicologia sugere esses valores? Porque o Conselho, assim como você deveria também saber, sabe quais são os benefícios e os resultados que um atendimento psicológico de excelência provoca na vida das pessoas. Sabe o valor que isso tem. E quando você acolhe bem um paciente, você realiza um correto diagnóstico da estrutura do paciente, mostrando porque para ele como é que você compreende a estrutura dele, o problema que ele está falando, as dificuldades que ele está tendo, devolve isso para ele, o paciente fica encantado com você. O paciente não vai querer largar você, o paciente volta na segunda sessão, porque o paciente vê você alguém competente, alguém que vai ser uma referência para ele. E o diagnóstico é só o início do trabalho de excelência que você tem que fazer. Porque depois de um excelente diagnóstico feito, você vai ter que traçar um plano terapêutico para trabalhar com o paciente e vai escolher o tipo de manejo que funciona de maneira adequada para aquela estrutura da personalidade. E se você dominar a principal ferramenta da psicanálise, a ferramenta Aura, via régia para o inconsciente, como dizia Freud, que é a interpretação dos sonhos, aí a sua escuta do inconsciente vai ficar mais afiada. Aí você vai conseguir realmente abrir a janela, que vai poder enxergar realmente a mente do paciente como ela é. Vai ter um retrato vivo dos conflitos e dos desejos e, e das defesas do paciente, porque o sonho revela tudo isso. Então, aí você entrega um atendimento de extrema qualidade, se destaca, o paciente fica satisfeito, o paciente fica esperando a outra sessão, ele vai mandar os sonhos para você pelo WhatsApp, ele vai ficar ansioso, às vezes vai até pedir sessão extra para continuar o trabalho. É por isso que investir tempo e dinheiro nessas questões é importante, porque a parte técnica ela é importante, mas você não pode esquecer da parte da gestão que envolve o seu negócio, porque o seu consultório ele é o seu negócio, não adianta você querer fugir disso. Então não adianta, é por isso que você tem que investir tempo e dinheiro nisso, porque é o seu negócio que está em jogo. E muitos dos meus alunos começam errando justamente neste ponto. E têm dificuldade de captar pacientes que valorizem o seu trabalho, pagando o preço justo pelas sessões, e acabam captando pacientes que pagam pouco e encaminham outros pacientes que pagam pouco. Então, se você investe tempo e dinheiro para mudar essa situação, você aprende a fazer o que precisa ser feito para se posicionar de uma outra maneira, para captar outro tipo de paciente, para mostrar valor para eles. Porque você tem que atrair pacientes que valorizem o seu trabalho, porque você não enrola, porque você não fica segurando o paciente com medo de ficar com um paciente a menos e menos entrada no consultório, por exemplo. Porque você tem que investir tempo e dinheiro para atrair pacientes que pagam bem pelo seu serviço e ficam agradecidos porque você resolveu o problema deles no menor tempo possível, o mais rápido que você pôde fazer. Aí você pode dizer, se fica preocupado em perder pacientes, olha, você não tem que se preocupar em dar alta para o paciente, em não dar alta para o paciente porque está com medo de ficar com o paciente a menos. Isso é uma coisa que você não tem que pensar.
você vai ficar feliz porque entregou o resultado mais rápido possível. E esse mesmo paciente vai te encaminhar a outras pessoas, porque ele gostou do seu trabalho, ele gostou da eficiência do teu trabalho. Achar que você segurar um paciente vai ser bom é uma falsa ideia que você precisa desconstruir agora. Nunca segurar um paciente além do devido vai trazer benefícios para o seu negócio, para o seu trabalho. Isso é um anti-marketing. O paciente vai perceber isso, vai querer interromper o atendimento e você pode dizer até coisas e usar a sua influência para segurar ele no tratamento, mas vai chegar uma hora que você não vai conseguir dissuadi-lo mais e ele vai abandonar o seu tratamento e vai ficar falando mal de você. E daí você vai perder alguém que poderia te encaminhar paciente se você tivesse feito seu serviço e mandado o paciente embora mesmo. E assim vai ficar mais difícil a sua jornada para ter um consultório financeiramente rentável, porque você simplesmente não faz o que precisa ser feito. Não basta somente você atrair e captar pacientes que pagam o seu serviço, você tem que ter uma qualidade no seu atendimento de excelência, de destaque, que justifique o preço que você está cobrando para o seu consultório realmente ficar de pé e não ter dificuldade de se manter. Porque ter a agenda lotada de pacientes não é uma boa alternativa nesse caso para você. O nosso trabalho ele é usando a nossa mente e a gente precisa cuidar da nossa mente se a gente quer se destacar no meio de tantos profissionais que tem por aí. Então, muitos colegas entendem que para ser um psicanalista contemporâneo de sucesso é preciso atender muitos pacientes durante o dia, ter 9, 10 pacientes por dia. Isso é um absurdo. Alguns deles até conseguem uma remuneração razoável, às vezes até perto dos R$ 7.000 por mês. Às vezes até perto. Mas, atendendo tantos pacientes assim, 5, 6 vezes por semana, é impossível que a qualidade do teu serviço não vá ficar afetada. Porque a tua mente ela vai ficar cansada conforme o dia passa, muitos procedimentos você vai deixando de lado, até para economizar energia, já que a tua mente ela não é, a tua energia ela não é infinita. E aí você vai deixar, por exemplo, de procurar fazer o diagnóstico do paciente, vai deixar de precificar adequadamente o seu serviço, de prestar atenção em questões relacionadas à gestão do consultório, ao financeiro do seu consultório, porque a sua atenção está voltada toda somente para atender. Aí, muitas vezes, você vai estar cansada, vai estar exausta, não vai nem perceber, por exemplo, um aumento do valor da sessão podia fazer você ganhar a mesma coisa atendendo menos pessoas, simplesmente porque você não dá espaço na sua cabeça para isso. Você está agindo no automático, enchendo seus horários e gastando sua energia toda em atender, não pensando no seu consultório como um negócio. As minhas alunas, quando se dão conta disso, mudam imediatamente essa questão. E mudam logo mesmo. Foi o caso da Rose, por exemplo, que atendia paciente todos os dias, do início da manhã até umas 9h30 da noite. E hoje dobrou o faturamento dela, aumentando o valor da sessão dela e atendendo bem menos pacientes. Foi também o caso da Edásima, que não tinha tempo para si, de tantos pacientes que atendia, aí ela não tinha tempo para ir para o salão, ela não tinha tempo para fazer uma academia, ela não tinha tempo para estudar, agora ela reduziu o número dos pacientes, aumentou o valor deles e está ganhando bem mais do que ganhava antes. Essas alunas estavam precisando somente de alguém, de um mentor, que pensasse junto com elas e as estimulasse a fazer as mudanças que elas queriam fazer e estavam ainda não tinham feito, estavam sem coragem de fazer. As pessoas ao redor delas até diziam que elas tinham sucesso,
porque elas tinham a agenda lotada pra caramba, mas elas não sentiam aquilo como sucesso. Eram as pessoas à volta delas que elas sentiam isso. E por um tempo elas acreditaram nessas pessoas. Só que depois elas não queriam mais isso. Porque o sinônimo de sucesso para elas passou a ser bem remunerada, muito bem remunerada pela qualidade do trabalho, com uma agenda ideal de pacientes, que é o número de pacientes ideal que ela querem atender por dia, e não uma agenda lotada.